Então, a disposição dos fármacos no organismo, ela passa, né, por esses aspectos farmacocinéticos, de biodisponibilidade, distribuição, concentração plasmática, ligação às proteínas, metabolismo hepático e excreção renal. Quais são os pontos chaves para cada um desses itens? Então, quanto à biodisponibilidade, quais são as causas que podem reduzir, né, causas significativas de redução da biodisponibilidade de fármacos na insuficiência renal? Então, eu tenho um paciente em insuficiência renal, o que pode reduzir a biodisponibilidade dos fármacos? O principal aqui é diarreia em urêmicos. Então, o paciente urêmico que está fazendo uma diarreia aguda tem que prestar atenção, porque ele não vai conseguir ter, né, as doses efetivas, porque tem um problema aqui na biodisponibilidade. Nos diabéticos, a gastroparesia, nós temos também a absorção deficiente por aumento do pH, lembrando que esse paciente em insuficiência renal não tratado, ou tratado de forma não adequada, ele vai fazer uma acidose metabólica. E aí eu tenho, né, compensações no organismo e eu posso ter absorções deficientes por aumento de pH, né, pelas correções que são feitas geralmente com medicamentos. E também pode aparecer quelação intestinal pelo uso dos quelantes do fósforo. Então, esses são pacientes, né, em insuficiência renal que alguns necessitam utilizar quelantes de fósforo para fazer uma correção da hiperfosfatemia, e esses quelantes, eles podem provocar uma redução na biodisponibilidade dos medicamentos. Então, aqui tem 4 elementos importantes, né, nesse aspecto da farmacocinética clínica. Depois a gente passa para a distribuição e para a concentração plasmática e ligação às proteínas. Então, aqui, quais são os pontos chaves, né? Volume de distribuição dos fármacos. Para os fármacos que são hidrossolúveis, né, pode ocorrer uma elevação na insuficiência renal em decorrência de edema e ascite. Então, aquele paciente também, né, edemaciado, com 3 cruzes, com o abdômen, né, com ascite, esse paciente pode ter uma situação aqui no volume de distribuição. E como o volume de distribuição é inversamente proporcional à concentração sanguínea, essas alterações poderão resultar em níveis inadequados, né, subterapêuticos. Na uremia, o que acontece? Né? A hiperproteinemia e o deslocamento dos fármacos, das ligações ali dos fármacos que estão ligados nas proteínas, farão com que as doses resultem em frações livres farmacologicamente tóxicas. Então, eu tenho a uremia leva a uma hiperproteinemia e um deslocamento dos fármacos dessas proteínas plasmáticas, né, pela hipoproteinemia. Esse paciente com doença renal, ele faz uma hipoalbuminemia. A albumina é a principal proteína do organismo. Se a gente for dosar a albumina vai estar baixa. E o que acontece? Esse fármaco que não está ligado na proteína plasmática, e que estaria para um paciente rígido, um paciente adulto, sem doenças crônicas que afetam, né, a farmacocinética clínica, ele não sentiria, né, esse aspecto que é provocado pela uremia, que leva a uma hipoproteinemia, e esses fármacos, então, eles ficam livres e, portanto, se tornam tóxicos. Bom, encaminhando aqui para o final dessa revisão, metabolização hepática. Quais são os pontos-chave nessa etapa da farmacocinética? A metabolização hepática poderá estar diminuída na uremia. Então, mesma coisa, né? A uremia altera ali alguns processos, algumas reações bioquímicas, principalmente de redução, acetilação e hidrólise dos fármacos. E aí, muitos metabólitos ativos ou tóxicos são eliminados pelos rins. O que acontece na insuficiência renal? É mais frequente o aparecimento de reações tóxicas a uma série de fármacos por esta, né, questão metabólica. E agora vamos para a excreção renal, né? Bom, na excreção renal, o que nós temos como importância? Ponto-chave. Na insuficiência renal ocorrerá o acúmulo corporal dos fármacos que são excretados predominantemente pelos rins. E aí causa os problemas, né, que a gente chama aqui de nefrotoxicidade. Esses fármacos que a gente está falando,
eles são classificados, podem ser classificados, e aqui é o que eu estou utilizando, em 3 grandes classificações, que são os fármacos de eliminação renal, os de eliminação renal e não renal, e os de eliminação não renal. Se a gente vai fazer uma revisão, depois eu vou apresentar para vocês aqui um livro, inclusive eu encontrei o link dele em PDF, e esse livro é importante que vocês tenham na prática clínica. Para cada medicamento, então é de A até Z, vocês vão ver ali, né, se aquele fármaco que vocês estão pesquisando, ele é um fármaco de eliminação estritamente renal, ou ele tem renal e não renal, ou não renal. Por exemplo, para um fármaco que não tem eliminação renal, provavelmente eu não preciso fazer ajuste de dose pela função renal. Agora, para um fármaco de eliminação renal, e eu tenho um paciente com insuficiência renal, com uma creatinina alta, e depois eu mostro para vocês as fórmulas, né, para verificar a taxa de filtração glomerular, opa, é um fármaco de eliminação renal, eu vi aqui no meu guideline, portanto, possivelmente eu tenho que fazer uma correção pela função renal. Como é que eu faço essa correção? Eu posso utilizar padrão ouro, que é com coleta de sangue e urina, já mostro para vocês, ou usando fórmulas. E na prática clínica, o que a gente mais utiliza são as fórmulas. Vamos lá. Bom, aí eu entro no ponto 3, que é o ajuste de dose de fármacos na insuficiência renal. Então, lembrando, a insuficiência renal, ela reduz o clearance plasmático dos fármacos, cujos mecanismos de eliminação dependem da integridade dos rins. Esses fármacos, então, eles podem se acumular no organismo se forem administrados nas doses usuais. Então, já leva a gente a pensar no ajuste da dose. Bom, se nas doses usuais ele vai me levar a um acúmulo, e esse acúmulo pode ser tóxico, eu tenho que fazer um ajuste. Mas também tem uma outra coisa importante, que é a dose de ataque, né? Então, para alguns medicamentos é necessário, mesmo para o paciente em insuficiência renal, uma dose de ataque e depois o ajuste pela função renal. Tá? Isso também eu vou abordar aqui na aula com mais detalhes. E aí eu tentei elaborar aqui um passo a passo para facilitar o estudo, tá, gente, do ajuste de doses pela função renal, em 6 etapas. A primeira etapa fundamental é o cálculo de velocidade de filtração glomerular. E aí tem calculadoras, apps para o celular, ou na internet, eu vou apresentar algumas aqui, livros, né? Calcular à mão é um pouco mais difícil, porque, enfim, exige algumas equações mais elaboradas para algumas fórmulas. Mas vocês podem encontrar, inclusive em app, né, aplicativo para celular. Então, cálculo da velocidade de filtração glomerular, principalmente usando fórmulas. Ponto 2, determinação da dose de ataque. Ponto 3, decisão da necessidade de ajuste. Ponto 4, escolha do método de manutenção. O 5, características do fármaco, consultar as características, e aí onde consultar essas características. Lembrando que aqui, e aí pela experiência clínica, muitas vezes a gente não tem tempo, né, para ir lá em um livro, sentar numa biblioteca, estudar as características do fármaco, tá? Então, por isso que eu trago aqui para vocês o que eu acho, né, como consulta rápida, o mais completo e rápido de ser consultado, inclusive vocês podem baixar no celular. Já apresento para vocês. E, por fim, o monitoramento clínico e dos níveis séricos dos medicamentos. Então, alguns medicamentos, eles não necessitam de um ajuste pela função renal, e sim um ajuste pelo nível plasmático. Então, para alguns a gente faz o ajuste e monitora o nível, para outros só faz o ajuste e monitora sinais e sintomas clínicos, e para outros ainda não ajusta e monitora nível. E aí, se o nível está muito elevado, baixa a dose. Se o nível está muito baixo, aumenta a dose. Bueno. Clearance de creatinina. Clearance de creatinina é a técnica mais utilizada para avaliar a função renal. Então, é um método útil na clínica para avaliar se os rins estão funcionando, se eles estão íntegros. Por quê? Lembram que eu falei antes para vocês da importância de
a gente conhecer a velocidade de filtração glomerular? Bom, através do clearance de creatinina, a gente consegue uma razoável aproximação dessa VFG, a velocidade de filtração glomerular. O padrão ouro, né, para a gente ter, né, qual é a velocidade de filtração glomerular, seria o clearance urinário por infusão contínua de inulina. Bom, mas aí nós temos que ter um laboratório, né, a substância, coletas de urina, pelo menos coletas durante 4 horas, né, até 24 horas. Então, é uma técnica que ela tem um custo maior, exige laboratórios especializados e treinamento. Depois nós temos padrão prata. Padrão prata seria a utilização de radioisótopos como cromo e DTA. Então, se faz uma injeção, né, de uma solução com cromo e DTA e depois coletas de sangue de hora em hora por pelo menos 4 horas e a detecção, né, da queda, né, daquela radiação desse radioisótopo. Então, também exige-se o preparo desse radioisótopo na radiofarmácia, necessita-se de profissionais treinados para realizar esse tipo de técnica, então também se torna custoso. O iotalamato, a mesma coisa, e iohexol também, tá? Este último não é um radiofármaco, mas também exige-se, então, uma aplicação, enfim. Padrão prata geralmente se usa, pela minha experiência, em pesquisa clínica. Então, eu tive a oportunidade de, na Santa Casa, trabalhar por alguns anos testando medicamentos para transplante renal, e lá se utilizava muito, principalmente iotalamato e iohexol, uma vez só cromo e DTA, para estabelecer, então, clearance de creatinina usando esses padrões prata.